Senador Rogério Marinho, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente... E os cumprimentos, mais uma vez, dessa comissão. Obrigado, presidente. Eu quero agradecer aqui as palavras generosas que me antecederam, agradecer aqui os cumprimentos que me foram dados. Depois de 60 anos, a gente tenta não comemorar os aniversários, né? Permite que eles passem sem que a gente se lembre que estamos ficando um pouco mais experientes. Mas, presidente, esse é um assunto extremamente técnico, é um assunto extremamente importante também, porque ele remete a uma situação em que essas terminologias estão sendo colocadas aqui de forma bastante elucidativa pelo senador Eduardo Braga, né, nos levem à necessidade de fazermos uma espécie de mergulho sobre o tema. É bom lembrar que dia 3 de novembro, se não estou enganado, foi emitido um relatório, o primeiro parecer sobre o assunto. Assim, em termos de volume, nós tínhamos 12 páginas, agora são 25. E isso se deve, é evidente, ao trabalho que o relator teve nesse período, nesse preâmbulo. Ele aproveitou justamente o período de vistas para se debruçar sobre as contribuições que foram apensadas ao relatório, né? Teve a oportunidade de maturar sobre o tema. É um tema bastante relevante, porque vai impactar no momento da arrecadação e, ao mesmo tempo, numa readequação, né, da forma como as empresas farão o seu planejamento tributário nos anos subsequentes. Nós estamos votando isso, senhor presidente, no final do ano. Nós estamos no final, meados do mês de novembro, final do mês de novembro, chegando já no mês de dezembro. Nós estamos falando da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Nós estamos falando aqui, né, de imposto de renda. Nós estamos falando aqui sobre a questão da JPC, né? JCP, porque sigla parece o nosso ABC, o nosso CRB, né? E o nosso CSA lá das Alagoas. Então, o JCP, estamos nos debruçando aqui também sobre a questão das BETs. E assim, de uma forma muito sucinta, senador, eu particularmente, eu tenho muita tranquilidade de falar no tema das BETs, porque eu sempre me resignei com essa situação. Eu votei contra essa formalização das BETs, apesar de entender que era um fato consumado em nosso país, e esse percentual de impostos que é atribuído a ela, 12%, né, sendo majorado agora no relatório do senador para 18%, parece que a proposta do governo originário era 24%, né? Nós praticamente estamos firmando aqui um pacto de morte com as BETs. Há uma dependência cada vez maior do governo por esta arrecadação. Significa que dificilmente nós nos moveremos no sentido de retirarmos esse câncer da sociedade brasileira. Mas, disso posto, e aí eu chamo a atenção do meu líder, Carlos Portinho, e do eminente relator, senador Eduardo Braga. Parece que eu não fui eficiente em chamar a atenção de ambos, mas eu pediria a atenção dos senhores, né? O meu pleito, senador, não descurando do trabalho que Vossa Excelência fez, como eu disse anteriormente aqui na nossa apresentação inicial, eram 12 páginas, são 25,5. Então, praticamente foi acrescido um outro relatório ao relatório existente. São temas extremamente áridos, são temas, eu diria assim, que precisa haver um grau de compreensão em Vossa Excelência com a condição que teve nessa semana. Vossa Excelência teve assim, uma certa vantagem sobre nós, não que a gente vá aqui tecer armas, pelo contrário, né? Nós queremos um objetivo comum. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dificuldade de aumentar impostos sobre BETs, né? Para mim, nem existiriam. Se você colocasse aqui 50%, eu votaria a favor, tá? Mas eu gostaria de debruçar um pouco mais sobre o tema. E a minha alegação e o meu pedido a Vossa Excelência, né, é que houve um acréscimo substancial no relatório inicial que foi apresentado. Então, o apelo que faço ao ilustre relator é que nós temos a possibilidade de um novo pedido de vista. Já que o novo pedido de vista não é regimental, é mais um apelo a Vossa Excelência, para que haja uma aquiescência de Vossa Excelência, um presente que Vossa Excelência me dá no meu aniversário. Se houver a concordância do relator, nós daremos um novo prazo e marcaremos a votação para terça-feira. É uma solução de bom senso, presidente. Viu, senador Eduardo?
O senhor fez um esforço extraordinário. Quero até aproveitar já para lhe agradecer pelas referências que fez. E, nesse caso, eu agradeço uma referência justa que Vossa Excelência fez. Porque essa emenda 90, presidente Renan, é fruto de 4 intervenções legislativas minhas. 4. Ou seja, ela emplacou na 4ª tentativa. Então, acho que tenho que agradecer tanto ao senador Renan, que já tinha desejado acolher anteriormente, na 1087, depois foi exatamente. 952, e o senador Eduardo Braga acolheu com consciência, portanto, porque já conhecíamos o assunto. E eu quero aqui homenagear 2 pessoas que me impulsionaram. O João Romão, que é o primeiro exemplo, e o Ali Ator. Um é da Petros, outro da Caixa Econômica Federal. Mas eu acho que é uma solução de bom senso para algo que foi tão bem conduzido, tanto pelo relator quanto por Vossa Excelência. Eu acho que é uma coisa razoável. E não é uma concorrência ruinosa, é um esclarecimento construtivo. Essa admissão de vamos chamar pedido de vista para terça-feira. Perfeito. Presidente, eu queria dizer a Vossa Excelência que eu jamais discordo de Vossa Excelência. Uma sugestão de Vossa Excelência, para mim, é uma ordem como seu liderado. Mas, e principalmente quando o líder Rogério Marinho, no dia do seu aniversário, disse que isso será um presente de aniversário para ele. Agora, eu queria apenas, senhor presidente, destacar que eu tentei, de forma resumida, eu não li as 26 páginas, eu li muito menos do que isso, mas eu procurei ser bastante didático e explicar 2 questões que são fundamentais. Não trata-se apenas de corrigir a alíquota sobre a operação de bets, nem sobre a operação de fintechs. Trata-se, a meu modo de ver, quando o senador Renan Calheiros propôs a matéria, todos nós tínhamos uma determinada visão. Como os senhores sabem, eu tenho um problema. Quando eu sou colocado diante de um desafio e eu não domino com profundidade o tema, o que eu procuro fazer? Eu procuro aprofundar e estudar muito sobre o tema. Quando o senador Renan Calheiros me distinguiu com a relatoria, eu fui me aprofundar em detalhes no tema, inclusive ouvindo consultorias especializadas na matéria. E eu disse ontem ao presidente do Banco Central e ao diretor do COAF, e não fui contestado. Hoje, o Brasil, o povo brasileiro, a economia brasileira tem uma sangria de divisas e de recursos financeiros por dentro do sistema bancarizado de nada mais, nada menos do que meio trilhão de reais. O que é escandaloso. Nós estamos, portanto, neste projeto, e aí eu concordo com a Vista, porque nós estamos fechando a porta e nós estamos responsabilizando tanto as instituições como as autoridades, inclusive no seu CPF, porque não dá para você aumentar a carga sobre atividade legal e deixar a ilegalidade funcionando do jeito que está funcionando. Portanto, senhor presidente, eu concordo com Vossa Excelência. Se Vossa Excelência quiser encerrar a discussão, encerra. Se não quiser, mantenha a discussão em aberto para terça-feira poder discutir. Eu quero, quanto mais transparência e mais convencimento sobre o tema para o brasileiro que nos assiste,
porque nós estamos tendo coragem de enfrentar problemas que vinham sendo sonegados há tempos, que acabou gerando situações como a do Banco Master. Não vamos esquecer disso, que acabou gerando situações como a do Banco Master. E que nós estamos aproveitando esse projeto e fazendo, portanto, uma reestruturação, e eu acredito que nós estaremos dando um passo humildemente, com uma contribuição humilde de alguém que é professor de nada e aprendiz de tudo, tá certo? No sentido de que os órgãos de fiscalização, comando e controle do sistema financeiro brasileiro finalmente tenham instrumentos para poder atuar. Portanto, eu estou de acordo e obedeço à decisão de Vossa Excelência. Nós agradecemos muito a abertura do senador Eduardo Braga e acatamos a proposta do senador Rogério Marinho. Nós vamos encerrar a discussão. Eu peço a Vossa Excelência que não faça, porque na hora que a gente se debruçar sobre o tema, é importante a gente poder fazer o debate. Eu estou pedindo justamente para poder entender o projeto. Então, transferimos a apreciação da matéria para terça-feira. Agradeço a Vossa